Olá, sou Antônio Carlos de Souza, cirurgião vascular e angiologista, e hoje eu queria falar com você sobre 5 medidas para você evitar varizes e consequências das varizes. As varizes é uma doença genética, né? Muita gente tem varizes. Vocês têm uma ideia? 50% da população feminina, das mulheres, um dia vai ter varizes. 30% dos homens. É mais comum nas mulheres do que nos homens. A gente tem um fator que a gente chama de predisponente. Ou seja, para você ter varizes não é que você tem que poder, não é só querer. Ou seja, tem que ter a carga genética, a predisposição genética. Mas você não precisa ser refém dos seus genes. O fato de você ter familiares com varizes não significa que você vai ter varizes de grande gravidade, com grande repercussão. Pode ser que você tenha menos ou mais na dependência dos fatores desencadeantes. E eu queria falar com vocês sobre 5 situações que você pode, mesmo tendo a genética de varizes, pode evitar, ou seja, ter menos varizes e evitar sintomas de varizes. Não necessariamente isso que eu vou falar vai evitar o aparecimento de varizes, mas vai atenuar os sintomas das varizes ou as queixas de varizes. Então vamos lá? A primeira dica para quem tem varizes, para quem tem a tendência de ter varizes e quer diminuir o risco de varizes, é a atividade física. Varizes é uma situação bem característica da nossa espécie. Acontece nos homens porque andam com os 2 pés de pé e a pressão nas veias das pernas é muito grande. E aquelas pessoas que nascem com uma certa fraqueza na parede das veias pode ter varizes. E o que manda esse sangue de volta para o coração lá das pernas? Não tem um coração, o coração está aqui no peito, mas a nossa panturrilha, a nossa barriga da perna, a musculatura da perna é o famoso coração periférico. É a contração da musculatura que faz com que o sangue volte para o coração. Então a primeira dica para diminuir o aparecimento de varizes ao longo da vida e melhorar os sintomas é a atividade física. Muito importante. Atividade que favoreça a mobilidade da articulação do tornozelo, do joelho e fortaleça a musculatura da panturrilha, a famosa barriga da perna. Para nós, o coração periférico. A segunda dica para você evitar varizes, diminuir o aparecimento de varizes ao longo do tempo, e eu digo aqui até diminuir os sintomas, é o controle do peso. É claro, se você faz atividade física, diminui a chance de você ter excesso de peso ou obesidade. Mas o controle de peso é fundamental no desencadeamento das varizes e no desencadeamento dos sintomas das varizes. Dor, inchaço nas pernas, né? E até aquele desconforto estético de quem tem varizes. E para perder peso, as regras já são conhecidas de todos, né? Atividade física é importante, não ser sedentário e um controle da alimentação. A busca para uma alimentação saudável, né? A busca pela alimentação anti-inflamatória. Sugiro a todos, eu vou gravar um vídeo sobre alimentação anti-inflamatória logo, e para vocês entenderem que o quão é importante a gente colocar para dentro do nosso organismo tudo aquilo que tem um efeito de combater a inflamação. Porque as varizes, sendo uma doença crônica, não deixa de ser uma doença inflamatória. A outra dica, a terceira dica, é economizar as pernas. É uma situação que a gente acha meio estranha, mas como é que a gente economiza as pernas? Se o problema é, basicamente, o fato de a gente ficar de pé ou sentado, ou seja, com as pernas para baixo, sempre que a gente puder, deitar e colocar as pernas para cima. Ah, mas eu vou colocar as pernas para cima todo o tempo? Não. Organize a sua vida de modo que você possa, ao longo do dia, né, deitar e colocar as pernas elevadas. Sentar e colocar as pernas em cima de um banco não é eficaz. O ideal mesmo é encostar e colocar as pernas sobre uma almofada, né? Deitar na rede para quem pode, né? Que o tornozelo sempre fica a um nível mais alto do que o coração. Com isso, o sangue que está parado nas varizes, eles voltam para o coração e a circulação se faz. Então, economizar as pernas, isso ajuda muito. A quarta e a quinta dica, ela não evita varizes propriamente dito, mas ela atenua os sintomas, né, ou a gravidade da doença. O primeiro deles é a utilização de medicamentos. Sim, existem alguns medicamentos que não é
saída no tratamento de varizes, ela não evita o aparecimento de varizes. Os medicamentos, existe uma classe enorme de medicamentos, como por exemplo a castanha da Índia, que vocês já ouviram falar, famosa, medicamentos como a diosmina, a esperidina, vários medicamentos de farmácia, né, pode ajudar, mas ajuda em combater os sintomas. Não adianta só tomar os medicamentos e não fazer as outras medidas que nós falamos inicialmente, né? A questão da atividade física, do controle do peso, de manter as pernas elevadas de uma forma proativa. Medicamentos eles são utilizados para atenuar sintomas, para reduzir sintomas. Nós temos medicamentos pela boca, né? Os comprimidos, a gente não precisa usar a vida inteira, mas é importante você não se automedicar, não olhar na televisão, não ouvir no rádio que tem um medicamento para varizes e tomar. Varizes, ela faz parte de uma doença mais complexa chamada de insuficiência venosa crônica. Vou gravar outro vídeo para vocês entenderem que a insuficiência venosa crônica, que é a 16ª causa de afastamento do trabalho no Brasil, de abertura de úlcera das pernas, nada mais é do que uma hipertensão venosa. Todo mundo sabe que é hipertensão arterial. Todo mundo conhece alguém que tem pressão alta, mas a hipertensão venosa pouco se fala. E as varizes é uma expressão da hipertensão venosa. Vamos falar especificamente sobre isso. Os medicamentos ajudam a diminuir essa pressão através da contração da parede dessas veias, dessas varizes. Mas não evita, diminui os sintomas, ok? Não automedique, sempre procure um médico especialista para saber qual o medicamento mais adequado, se há indicação, se não há contraindicação e se também não há indicação de utilizar algum creme. Creme não evita varizes nas pernas, mas em algumas situações específicas existem alguns cremes que podem hidratar a sua pele, pode combater algum local que esteja mais inflamado, né? Podem ser utilizados em situação de tratamentos já de feridas, úlceras nas pernas, de pessoas que não tiveram a oportunidade de tratar as varizes a tempo. E a quinta dica para diminuir os sintomas de varizes, não posso dizer aqui que ela evita varizes, nós estamos falando de uma doença genética, é a utilização das meias elásticas, odiadas por muitos, né? Mas quem usa meia elástica, quem se adapta à utilização de meias elásticas e tem varizes com sintomas, sabem dos benefícios que é a utilização da meia de compressão elástica. A meia, como o próprio nome diz, é elástica. Eu costumo comparar a meia elástica como o óculos das pernas. Ela tem grau, ela tem tamanho e ela deve ser prescrita por médico especialista. Então, se algum médico te prescrever a meia elástica, né, não deixe para segundo plano, né, achar que é uma situação que é dispensável. Por que não? Porque a meia é o único tratamento que vai na causa inicial da hipertensão venosa. Lembrando que a hipertensão venosa é por causa da postura, da nossa postura de bípede. E a meia vai comprimir nos locais mais baixos das pernas em relação ao coração, empurrando o sangue para cima. Então a meia não é um detalhe, seria como se fosse o óculos das pernas. Só que tem um problema, tem que saber qual é a compressão adequada, o tamanho adequado, o material adequado, se é elástico, se é inelástico. É uma ciência enorme, chega a ser uma área de quase uma área de atuação do angiologista, do cirurgião vascular, o que a gente chama de compressoterapia. Precisa então de uma abordagem médica para te prescrever a meia adequada. E muita gente não usa a meia porque tem muitos tabus, né? Primeiro, não sabe como colocar a meia. A meia é o óculos das pernas, então se coloca no tempo que você estiver de pé ou sentado. Não precisa utilizar a meia para dormir, e nem deve, porque quando dorme, o pé está no nível do coração, as pernas estão no nível do coração, está tudo resolvido. Mas e como colocar a meia? Eu vou gravar um outro vídeo, vocês podem acompanhar aqui no canal, de como você coloca a meia de uma forma extremamente rápida, né? É melhor que você coloque a meia sempre pela manhã. É melhor que isso aconteça. Por quê? Porque as pernas não estão inchadas ainda, né? É mais fácil de colocar, as veias estão colapsadas. O ideal é que você coloque a meia de manhã
e tire a meia quando for tomar banho à noite e vai dormir, não precisa mais colocar a meia, como eu falei, no período noturno, exceto em viagens prolongadas. Em viagens prolongadas, que são viagens acima de 4 horas, é uma recomendação muito importante você utilizar as meias. Ok? Então fica aí. Se você gostou dessas 5 dicas para combater e evitar varizes, comenta aqui embaixo. Você já usou meia elástica? Diz aí se você tem alguma dificuldade. Coloque aí a dificuldade que você tem em utilizar a meia elástica, que nós vamos te responder e te ajudar. Se tiver indicação médica, obviamente. Até o próximo vídeo.